E Dom Pedro II foi considerado apto a assumir o trono do Brasil antes de completar a sua maioridade. Tudo se resolveu no país, tudo foi pacificado, tranquilizado imediatamente. Não foi bem assim. O governo herdou do período regencial alguma das revoltas provinciais que falamos anteriormente. Quem perdeu esse vídeo, vamos deixar o card aqui para vocês. E outros problemas surgiram, ameaçando ainda a tranquilidade do país. Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam de já irem curtindo, de fazer a sua inscrição se ainda não estão inscritos, compartilhar o vídeo, acionar o sininho das notificações para receberem sempre esses pequenos resumos a respeito da nossa história, tanto do Brasil quanto do mundo, que colocamos aqui. Se você quer conhecer alguma coisa a respeito de como foi o início do Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889, quase meio século, é só me acompanhar e veja essa história. Dom Pedro II era visto, ainda no período regencial, como o único capaz, pela sua legitimidade como imperador, de dar início a um processo de pacificação do país ameaçado pelas revoltas todas que falamos anteriormente, Balaiada, Sabinada, a Cabanagem, principalmente a Guerra dos Farrapos, no sul do país, que havia inclusive proclamado duas repúblicas, dois novos países, a República Piratini e a República Juniana. Acontece que, com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, antes do tempo, com o apoio dos liberais, no chamado golpe da maioridade, o que vai acontecer? Essas revoltas ainda continuam, a farroupilha continuou e, alguns anos depois, é que foi pacificada. Também falamos a respeito dela em vídeo anterior. Mas os liberais estavam contando com o apoio do imperador para montarem um novo ministério realmente. Isso ocorreu. Pedro chegou ao trono, convidou os liberais para formarem o seu primeiro ministério. E esse primeiro ministério, obviamente, necessitava de apoio parlamentar, apoio da Assembleia do Império, da Câmara dos Deputados, que era eleita pelo voto censitário, mas mesmo assim era eleita. Logo ocorreram as eleições e, a fim de conseguirem maioria dos deputados, o que fizeram os liberais? Promoveram uma série de atos de constrangimento aos eleitores. Tanto que essas eleições, as primeiras, após a ascensão de Dom Pedro II, foram chamadas de eleições do cacete, por causa da violência, da truculência empregada pelos liberais. Isso vai marcar um bom período da nossa história em várias cidades, inclusive aqui da cidade de Valença mesmo, onde a inimizade entre liberais e conservadores se tornou notória no século XIX. Inclusive, se alguém quiser saber mais algum detalhe a respeito desses dois grupos políticos do Império, os dois grandes partidos políticos do Segundo Reinado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um canal Doutor História, que é do meu ex-aluno Antônio Carlos, que fala a respeito das desavenças dos liberais conservadores, das diferenças que existiram entre eles. Não eram tão diferentes assim. Vamos falar a respeito disso mais para frente. Mas se vocês já quiserem acompanhar alguma coisa, é só clicar aqui no vídeo que eu vou deixar na descrição. E acompanharem também o canal dele, é muito interessante também. Tem vários vídeos já a respeito da nossa história, da nossa região aqui. Acontece que os liberais não se mantiveram muito tempo no governo. Dom Pedro II demitiu o Ministério Liberal e convocou um Ministério Conservador. Os conservadores, por sua vez, conseguem a volta do Conselho de Estado. O Conselho de Estado, aquele que assessorava o imperador, que havia sido extinto durante a regência, pelo ato adicional de 1834, volta agora, e esse Conselho de Estado vai ter as suas funções novamente ativas.
e alegando que naquelas eleições, das eleições do cacete, promovidas pelos liberais, teria ocorrido fraude. Os conservadores conseguem a anulação, não em si da eleição, mas a dissolução, melhor dizendo, da Câmara de Deputados, que era prerrogativa do imperador, pelo poder moderador. Do poder moderador falamos lá quando falamos a respeito da Constituição de 1924, no primeiro reinado. Era prerrogativa do imperador dissolver a Câmara dos Deputados. Ele assim o fez e convocou novas eleições. Quem não fica nada satisfeito com isso é exatamente os liberais, que se revoltam com essa situação, e uma nova revolução começa no país, a Revolução Liberal de 1842, em São Paulo e Minas Gerais, sendo que nesses locais, a revolta foi liderada pelo antigo regente uno padre Diogo Antônio Feijó, que era liberal e, descontente com aquela situação, foi um dos líderes da revolta. No entanto, eles foram derrotados e o padre Feijó vai ser feito prisioneiro, porque liderou a revolta. Interessante o diálogo que ele trava com o então Barão de Caxias, quando esse vai prendê-lo. Vira lá o padre Feijó para o Barão de Caxias e diz-lhe o seguinte: quem diria que em qualquer tempo o senhor Luiz Alves de Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais as coisas deste mundo. Ao que respondeu Caxias: quando pensaria eu, em algum tempo, que teria de usar força para chamar à ordem o senhor Diogo Feijó? Tais as coisas deste mundo. E o padre Feijó, quando viu algum dos seus companheiros da revolta fugirem, teria dito para eles, estava paralítico, teria dito para eles: correi, cambada de sem-vergonhas, que eu fico para vos defender. Então, a revolta liberal não foi adiante. Isso em São Paulo, e nem a de Minas, que também foi derrotada, e a partir daí começa um período de certa tranquilidade no país. O segundo reinado pode ser dividido em 3 etapas. No primeiro momento, esse inicial, de ainda uma turbulência herdada do período regencial e agora com essa revolta dos liberais, o grande período de tranquilidade em que o país pacificado conheceu a opulência, conheceu o desenvolvimento, principalmente com o ciclo do café, do qual falaremos também mais adiante. E um período de crise final que vai acabar com o golpe da República em 1889. Se alguém tiver alguma curiosidade, querer conhecer alguma coisa melhor a respeito de Dom Pedro II, do seu governo, nós aconselhamos este livro aqui muito interessante, As Barbas do Imperador, da historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. É um livro muitíssimo interessante, na qual ela mostra a construção de uma corte imperial nos trópicos do Brasil. Tem um título significativo de As Barbas do Imperador, falando exatamente sobre Dom Pedro II. Muito interessante o livro, e aconselho para quem quiser conhecer mais alguma coisa, tiver curiosidade a respeito disso. O Brasil agora passou a ter um período de maior tranquilidade, mas esse período de maior tranquilidade não vamos falar ainda hoje. Vamos encerrar por aqui essa primeira fase do segundo reinado, que é um período bem longo da nossa história e tem diversos fatos que são importantes para serem tratados isoladamente. Falaremos disso mais adiante. Se vocês gostaram desse vídeo, se tem algum comentário, não se esqueçam de colocar aqui embaixo. Comentem o que acham a respeito da figura de Dom Pedro II, uma figura emblemática da nossa história, que chegou inclusive a ter votos para presidente dos Estados Unidos. Não sei se tinham conhecimento desse fato. Interessante a história, falaremos disso também mais tarde em outro vídeo. Comentem aqui o que acharam, comentem o que pensam a respeito da figura de Dom Pedro II, cujos restos mortais estão enterrados na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, cidade que ele foi o criador e onde construiu o seu palácio de verão, que hoje é o Museu Imperial.
Museu do Segundo Reinado. Curtam o vídeo, se inscrevam se não estão inscritos, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.